Olá pessoal, eu sou Ailton de Oliveira, eu e minha esposa Júlia somos pastores de jovens casados na Igreja Presbiteriana do Pichincha, sob a direção do reverendo Fábio Castro, que é o pastor da igreja. Hoje nós vamos gravar um vídeo que está muito interessante aqui. Nesse final de semana, foi um final de semana muito barulhento, meus vizinhos agora estão fazendo muito barulho, tem um cachorro latindo aqui em frente, então assim, eu estou com um grande problema de concentração, extremamente desconcentrado, mas vamos lá, né? Vamos gravar nossa reflexão, apesar das interferências acústicas que eu estou passando aqui nesse momento. A nossa reflexão de hoje é sobre resiliência, sobre obstáculos e quando um aviso de perigo vem em nossa direção, nem sempre é o que parece. Para falarmos sobre resiliência, obstáculos e vencer e superar dificuldades, vou usar o apóstolo Paulo como nosso grande exemplo. Não vou falar sobre toda a terceira viagem missionária de Paulo, mas apenas um trecho, quando ele já estava voltando em direção a Jerusalém, e Paulo ele passa por uma experiência muito interessante. Paulo ele recebe um aviso, um primeiro aviso de que um grande perigo estava aguardando a sua chegada. Muitos problemas que ele teria que enfrentar. Isso aconteceu na cidade de Mileto, quando ele estava passando por Mileto, diz lá em Atos capítulo 20, versos 21 a 24, lá diz assim: testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Antes de chegar na cidade de Jerusalém, Paulo passa por ilhas e passa por algumas cidades. Você pode ver no final da Bíblia, lá onde tem aqueles mapas, a terceira viagem de Paulo, já no retorno, ele passa pela ilha de Cós, ele passa por Rhodes, passa por Pátara e vai para a Síria, para a cidade de Tiro, né? Depois passa por Ptolomaida e Cesareia, e aí ele chega em Jerusalém. Mas o segundo aviso que ele recebe, o segundo aviso de perigo, ele ocorre na cidade de Tiro, onde ele fica 7 dias. E ali os irmãos recebem o apóstolo Paulo com muita alegria, com muita satisfação, com muito carinho. Mas os cristãos daquela cidade avisam para o apóstolo Paulo que Jerusalém seria um grande perigo para ele. Jerusalém seria um lugar muito ruim para ele estar, porque grandes problemas o aguardavam. Depois Paulo sai de Tiro e passa pela cidade de Ptolomaida, e quando ele chega em Cesareia, ele recebe o terceiro aviso de perigo. Quantos de nós, diante de uma dificuldade, diante de grandes obstáculos, não retornaria? Nós diríamos assim: é um aviso de Deus para não seguir nessa direção. Deus está me mostrando que é melhor desviar para um outro caminho. Mas Paulo, ele teve um discernimento do Senhor diferente. Ele sabia que indo em direção ao olho do furacão era a direção de Deus. Em direção ao problema era a direção de Deus. Porque o problema era a oportunidade. O problema era o momento em que o poder de Deus se manifestaria ali, naquela confusão, na perseguição, nas tribulações que o aguardavam. Em Cesareia, ele fica hospedado na casa de Filipe. Filipe tinha 4 filhas profetisas, mas o apóstolo Paulo ele recebe esse terceiro aviso de perigo de um profeta chamado Ágapo. Como diz lá em Atos capítulo 21, versos de 10 a 13, lá diz assim: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se
os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é este cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Paulo e seu grupo, eles vão para Jerusalém, apesar daquele terceiro aviso de problema, e eles vão para a casa de um homem chamado Menazon. Da casa de Menazon, Paulo ele vai à casa de Tiago, que era irmão de Jesus, e dá um relatório de sua viagem, conta todas as coisas que aconteceram, todos os problemas que eles enfrentaram e como o evangelho ele crescia lá nas cidades da Grécia. E a igreja fica muito feliz com as notícias, a igreja começa a vislumbrar mais crescimento e aquilo renova muito o ânimo dos irmãos. Mas os presbíteros ficam preocupados. Os presbíteros da cidade de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, eles têm uma preocupação. Qual era o incômodo dos fariseus daquele lugar, de Jerusalém? Os fariseus, eles não gostavam de se misturar com os povos gentios, aqueles que não eram judeus. Eles não queriam dividir a herança da fé com as pessoas que não se circuncidavam. Eles não queriam dividir a herança eterna com gente que não praticava os rituais judaicos. E qual era o incômodo dos cristãos judeus? Ou seja, aqueles judeus que se converteram a Jesus Cristo. Esses judeus que se converteram a Jesus Cristo, eles aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador, mas eles também praticavam todos os cerimoniais da lei mosaica, se circuncidavam, eles obedeciam toda a cultura religiosa. E eles viam que os gentios que se convertiam ao Senhor Jesus, eles não praticavam nada disso. Eles não simplesmente aceitavam o Senhor Jesus como seu Salvador e estavam dentro da aliança de Deus. E aí eles pensavam, a gente tem todo um trabalho, a gente tem toda essa disciplina, nós somos mais merecedores. Por que nós temos que nos igualar a esse povo que não pratica os costumes? Era um incômodo dos cristãos, dos judeus que se tornaram cristãos. E qual era a preocupação, então, dos presbíteros da igreja de Jerusalém? Eles tinham medo de que a igreja rachasse por causa daquela confusão. Os presbíteros, eles tinham medo de serem mais perseguidos do que eles eram, de serem impedidos de pregar o evangelho por conta dessas discórdias religiosas lá em Jerusalém. Então os presbíteros eles buscam uma manobra política para resolver essa crise. Eles falam para Paulo que haviam 4 homens que estavam preparados para se submeterem aos rituais judaicos. Esses homens eles iam participar do cerimonial que consta lá em Números capítulo 6, né, do Nazireu. Então eles iam raspar a cabeça, eles iam entregar uma oferenda no templo, e os presbíteros falaram para Paulo assim: Paulo, você deve patrocinar as despesas desses homens e participar dos rituais, estando ali junto com eles, e assim o povo vai ver que você está participando e o povo vai ver que você não é uma pessoa de criar confusão, que você não está aqui para destruir a cultura dos judeus, mas simplesmente pregar o evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo ele aceita essa proposta, isso acontece, e um tempinho depois, o que acontece? O perigo se estabelece. Paulo havia recebido o primeiro aviso, o segundo aviso e o terceiro aviso. E como Paulo prosseguiu, ele foi em frente, apesar do perigo, apesar dos avisos, apesar de ser aquela direção, uma coisa dele estar caminhando em direção ao olho do furacão, e agora o furacão se estabelece. E Paulo estava no meio de um grande problema, porque alguns judeus que estavam vindo da Ásia
viram Paulo pregar no templo e viram uma pessoa acompanhando Paulo que estava com ele lá na cidade da Grécia. E aí eles ligaram as coisas e pensaram assim: Paulo está aqui para descredenciar o templo do Senhor, para descredenciar a lei mosaica, para dizer para os cristãos que eram judeus, para que eles larguem os costumes, a nossa cultura, o nosso passado, toda a nossa herança histórica e abandone tudo que é importante e essencial para a nossa vida. Esse homem é um herege, esse homem é muito perigoso. Nós temos que nos livrar dele. Então, esses homens, esses judeus que vieram da Ásia, eles criaram uma confusão na cidade inteira. Criaram uma confusão enorme e acusam Paulo de ensinar os judeus a abandonar a lei mosaica. Então essa confusão ela foi criando uma abrangência tão grande, chegou ao governador e o governador aciona o centurião e manda que o centurião vá parar aquela balbúrdia na cidade, porque o povo pegou Paulo e começou a bater em Paulo e juntou em torno dele um grupo muito grande, começou a espancar, jogar ele no chão, arrastando Paulo para fora do templo, enfim. Mas o centurião chegou ali, resgatou Paulo e levou Paulo para a fortaleza. Vamos fazer uma comparação então das coisas que aconteceram com Paulo na Grécia e as coisas que estavam acontecendo com Paulo em Jerusalém. Paulo, quando esteve na Grécia, lá em Atos capítulo 19, versos 21 a 24, ele teve problemas com um ourive chamado Demétrios. O Demétrio, ele fabricava paramentos, fabricava objetos sagrados, objetos que eram usados nos rituais à deusa Diana, no templo de Diana. E aí, o tempo que Paulo ficou lá na Grécia, a sua mensagem foi contra essa atividade religiosa que idolatrava a Diana. Isso prejudicava o quê? A cultura do local, o pensamento dos religiosos, todo o sistema daquele lugar e também o sistema econômico. Isso prejudicava muito o comércio, porque a força do comércio local era muito fomentada por essa atividade religiosa em torno do templo de Diana. E o que acontece quando Paulo chega em Jerusalém? Praticamente a mesma coisa, né? Porque Paulo começa a dizer que a salvação é pela fé em Jesus Cristo e não pelos rituais de adoração no templo, dos costumes. Agora, a salvação era crer em Jesus e aceitá-lo como seu Salvador. E não mais alcançar a salvação por obras de rituais religiosos. Então esses homens começaram a brigar muito com Paulo, bater em Paulo por causa da sua mensagem. E aí aconteceu uma confusão generalizada, né, na cidade inteira. E Paulo é espancado e quando ele estava subindo nas escadas, quando ele estava indo para a fortaleza, Paulo ele pede ao centurião para dar uma palavra ao povo. Você sabia que uma crise pode gerar uma grande oportunidade? Paulo sabia disso. Paulo aproveitou aquela situação em que ele estava sendo perseguido, ele estava sendo espancado, desmerecido na frente de todas as pessoas, mas em torno dele havia muita gente, havia ali um grande auditório. Então ele viu naquela situação, naquela desvantagem, naquele momento de muita opressão sobre ele, de dificuldade, de perigo inclusive até de vida, ele viu uma oportunidade de poder anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então o centurião deixa que Paulo fale ao povo naquele momento, ele cercado de muita gente, e Paulo ele levanta a mão e as pessoas param de fazer barulho e começam a escutá-lo. E Paulo começa a contar a sua história, como ele havia aceitado o Senhor Jesus, como ele havia conhecido o Senhor Jesus na estrada de Damasco. Ele conta que tempos atrás havia perseguido os cristãos porque não compreendia
quem era o Senhor da igreja, não compreendia que Deus, que esse Deus do Antigo Testamento agora estava se revelando através de Jesus Cristo. Então Paulo diz que ele já foi um perseguidor, que já fez muito mal aos cristãos, mas um dia o próprio Jesus o encontrou na cidade de Damasco, ele caiu no chão e ficou cego e foi socorrido pelos irmãos da igreja, e a sua vista foi restaurada, e a partir de então ele passou a ser um pregador do evangelho, e muitas vezes ele foi perseguido por conta do evangelho, mas ele estava ali para dizer que só Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é a aliança entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o Messias prometido. E aquelas pessoas que estavam ali precisavam de Jesus. E até eles foram ouvindo, foram aceitando tudo. A história está muito interessante, vamos escutar Paulo. Mas chegou um momento que deu tudo errado. Porque Paulo começou a dizer que essa salvação, esse Deus, ele estava abrindo os braços não só para aceitar os judeus, o seu povo eleito, mas também os povos gentios. Você acha que essa história acabou em paz? Você acha que essa história foi bem aceita pelos ouvintes? Não. Aí que o problema estancou de vez, porque eles não quiseram ouvir isso. Eles ficaram muito aborrecidos com Paulo. Quando Paulo começou a falar dos gentios, a crise piorou. Paulo começou ali uma nova etapa ministerial na prisão, porque ele foi levado para a fortaleza e a partir daí ele escreve também algumas cartas e é uma nova fase em seu ministério. Conclusão, irmãos. O perigo à frente nem sempre é o que parece. Às vezes nós vemos obstáculos diante de nós, mas esses obstáculos não são para nós pararmos, mas andarmos na direção dele, porque Deus ele quer restaurar, ele quer ir resolver problemas lá na zona de perigo. E nós temos que estar muito ligados em oração, na leitura da palavra, ligados com Deus, buscando sua resposta, ouvindo a voz de Deus para a nossa vida, porque às vezes o perigo à frente nem sempre é o que parece. Às vezes o perigo é o caminho a seguir, porque Jesus quer avançar. A mensagem do Evangelho precisa avançar. Também como conclusão, os avisos de perigo nem sempre é Deus dizendo para parar. A direção de Deus nem sempre é confortável, porque Paulo sabia que ele foi avisado uma vez, duas vezes, três vezes, mas esses avisos, se não eram para parar, era para dizer para ele o seguinte: Paulo, você deve seguir em frente, mas eu quero te preparar para o seguinte: não vai ser confortável. Não vai ser confortável. A direção de Deus nem sempre é confortável. Outra, a crise pode ser uma oportunidade de avançar mais. Assim como o apóstolo Paulo ali, quando ele estava na escadaria, ele aproveitou aquelas circunstâncias para falar do amor de Deus, para anunciar as maravilhas e a oportunidade que aquele povo tinha de conhecer Jesus. E por último, o resultado do nosso trabalho nem sempre é para o tempo presente. O resultado do nosso trabalho nem sempre é para o tempo presente. No caso do apóstolo Paulo, talvez ele estivesse esperando um resultado ali, parcial, integral, para aquele tempo. Mas não foi, porque aquelas pessoas não quiseram ouvi-lo, aquelas pessoas quiseram espancar o apóstolo Paulo. Se formos julgar aquela situação a partir do tempo presente, poderíamos dizer que foi mal sucedida. Entretanto, a mensagem do apóstolo Paulo chega aos nossos dias com uma visão panorâmica sobre toda a sua vida, sobre todas as coisas que estavam acontecendo, de forma que nós podemos ver a rejeição do povo e a mensagem do apóstolo Paulo, direcionada para aquele povo, que alcança não só aquele povo que estava ali, mas a muitos povos durante muito tempo, durante todos os tempos, e chega até os nossos dias a palavra
de um homem que entregou a sua vida a Deus. E aí ganha muito valor a sua mensagem, a sua mensagem ganha muito mais propriedade, porque são palavras de um homem que sacrificou sua própria vida por aquilo que ele acreditava e por aquilo que nós devemos acreditar, que o Evangelho vale mais que a vida, que o Evangelho ele é um bem eterno, que o Evangelho ele vale mais do que a vida, porque ele é a vida eterna para nós. Porque o Evangelho é a aliança entre Deus e os homens. E aí essa mensagem ela extrapola o tempo e chega aos nossos dias como uma bênção de Deus, porque nós podemos compreender o quão profundo é o Evangelho na visão do apóstolo Paulo, porque ele entregou sua própria vida por esta mensagem, pelas boas novas, para mostrar Jesus ao mundo. E nós podemos compreender através de toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, através da nossa relação com Deus que temos hoje, que devemos avançar, devemos seguir em frente, devemos pregar a palavra, porque o resultado do nosso trabalho nem sempre é para o tempo presente, mas às vezes é para o futuro, para aquelas pessoas que ainda vão surgir, que ainda vão passar e vão ver o fruto do nosso trabalho ali e vão ser abençoadas. Que Deus te abençoe, que você seja uma pessoa resiliente, que você seja uma pessoa capaz de superar obstáculos, que diante de um perigo, compreenda que nem sempre o perigo é o que parece, mas às vezes o perigo é a direção de Deus, é a vontade de Deus e é a bênção para muitas pessoas, porque Deus quer te abençoar, porque Deus quer abençoar outras pessoas através de você. Amém.